Oi, gente, tudo bem? Que bom que a gente está aqui juntos novamente para a gente poder conversar sobre a psicanálise de uma forma um pouco mais popular, onde a gente consiga entender sobre alguns assuntos de uma forma mais prática. Isso é extremamente importante e eu quero poder hoje falar sobre um assunto que pode mexer um pouco com você quando se trata sobre liderança. E muitas das vezes precisa liderar e às vezes a gente não está pronto para isso, sabe? Às vezes a gente recebe um cargo de liderança, mas não necessariamente está pronto para liderar. Por quê? Existe na nossa personalidade algumas dificuldades que podem afetar diretamente o nosso contato com outras pessoas. Existem pessoas que desenvolvem fobias sociais e que essas fobias muitas das vezes estão ligadas às suas fases psicossexuais. Existem pessoas que são insubmissas ou que são submissas demais, porque não foram bem desenvolvidos em cada uma das fases psicossexuais de Freud. Se você é um psicanalista e você conhece um pouco das fases psicossexuais, você vai entender a abordagem desse vídeo. Mas se você não é, eu te aconselho a assistir esse vídeo que fala sobre as fases psicossexuais. E aí, nesse vídeo, você vai ter as competências necessárias, pelo menos para entender um pouco do que eu vou falar. Mas é interessante que uma criança ela passa, por exemplo, pela fase oral. A fase oral é a fase onde o bebê direciona toda a sua energia sexual para a boca, para a sucção. O prazer sexual se dá na sucção do seio materno. E quando a gente tem algum tipo de problema nessa área, ou você foi desmamado muito cedo, ou você foi desmamado muito tarde, o desmame para você foi um trauma, foi uma coisa difícil de se lidar. Então, se isso aconteceu, por exemplo, na sua vida, você vai ter alguns problemas no futuro em relação a falar demais, a acabar falando coisas que você se arrepende de falar, ser muito impulsivo, ou às vezes você pode ter algum tipo de problema com a alimentação, comer demais, né? Achar que o seu prazer ainda está na boca, então você acaba comendo demais. E isso gera para o seu liderado, às vezes, um sentimento de instabilidade emocional. Por quê? Se você não consegue controlar a sua fala, se você não consegue controlar a sua boca, você não mostra que você tem maturidade para liderar determinado tipo de grupo. E aí, essa pessoa, para que ela possa liderar com qualidade, ela vai precisar resolver esses problemas. Ela vai precisar passar por uma terapia que faça com que ela resolva os seus problemas internos para que ela possa externamente liderar um grupo. E aí existem outras fases que são importantes, como por exemplo a fase anal, onde a criança desenvolve um sentimento de recompensa. E aí nessa fase é interessante porque a criança ela faz o cocô no periquinho e o pai vai lá e o pai e a mãe vai lá e parabeniza a criança, né? Reconhece a criança porque ela conseguiu fazer o cocô ou o xixi no periquinho. Quando ela não tem esse reconhecimento, ela dificilmente vai lidar bem com esse reconhecimento que ela vai precisar muitas das vezes fazer como líder. Ela vai precisar reconhecer a equipe e às vezes ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não recebeu esse reconhecimento dos pais. E pode ser que no futuro ela espere esse reconhecimento de um líder que ela não tenha. Então ela vive frustrada emocionalmente porque ela não recebeu esse reconhecimento que ela precisava receber lá do pai. E aí isso vai ter que ser ressignificado para que ela possa apresentar isso num contexto de liderança. Olha como isso é importante. Depois disso, a gente vem para a fase fálica. E nessa fase, a criança começa a entender que ela é menino ou menina e que ela tem um órgão genitor, o pênis ou a vagina. Ok, nesse momento ela está lidando com o Édipo, que é quando o menino se apaixona pela mãe, e aí o pai tem que ir lá e fazer a castração, mostrando para ele que aquela mulher não pertence a ele e que ele vai começar a procurar em outras mulheres as características da mãe. Imagina se essa criança não passa muito bem pelo Édipo. Ela não vai conseguir, por exemplo, lidar bem com o sexo oposto. E aí um menino que foi castrado por uma mãe, por exemplo, ele pensa, eu nunca mais vou ser castrado por uma mulher. E aí ele às vezes não consegue reconhecer uma liderada que é uma mulher, porque ele foi castrado por uma mãe. Então ele chega e ele não reconhece o valor daquela mulher e ela se sente frustrada por ser liderada por ele. Olha só que loucura que pode acontecer na mente de uma criança por um problema numa fase psicossexual. E se a gente continuar seguindo nas fases, a gente pode encontrar outros tipos de problemas, como por exemplo existe a fase da latência, onde a criança ela não quer saber de menino ou de menina. Existe o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, onde o menino, se você falar sobre namoro, o menino vai falar eca, menina, e a menina vai falar eca, menino, porque ele precisa desse momento
onde ele vai direcionar a energia sexual dele para esportes, para a comunhão com as outras crianças. Quando isso não acontece, ele não consegue direcionar a energia sexual para outras coisas. E aí tudo acaba sendo sexualidade na vida da pessoa. Ela leva a sexualidade para todo o resto. E isso interfere em como esse líder vai ver os seus liderados. Ele pode olhar os seus liderados numa perspectiva mais sexual ou menos sexual mediante a isso. Então ele precisa aprender a conviver com o sexo oposto e com o mesmo sexo. Então essa fase da latência é extremamente importante para que ele possa conviver em grupo. E aprender a conviver em grupo é uma necessidade básica para um líder. Então entenda que para que um líder seja um líder completo, ele precisa se conhecer. Ele precisa ter o domínio próprio para que ele possa aprender a lidar com um grupo. A terapia é extremamente importante para qualquer tipo de líder. Se você lidera, você precisa se conhecer para você poder conhecer o seu liderado. E para isso, você precisa buscar essas competências necessárias. A terapia é básica nesse tipo de coisa. Para que você possa conviver com o outro, você precisa se conhecer. E eu acredito de verdade que a psicanálise ela anda de mão dada com a liderança. Se você é um bom líder, você precisa realmente ter esse domínio da sua psique. E a psique ela é formada mediante a inúmeras coisas, tanto a questão da criação, quanto a questão biológica, quanto a questão de percepção de mundo, ou cultura que a criança está inserida. Então isso é muito importante. Para isso você precisa se conhecer. Eu te aconselho a buscar o autoconhecimento para que você possa se tornar um líder de alta performance. Ok? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo gerou alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que ele pode talvez gerar um segundo vídeo. Você é um bom líder? Você se considera um bom líder? Você tem as características necessárias para desempenhar uma boa liderança? Talvez tudo que você precise é se conhecer e ter as ferramentas certas para que você possa tratar o seu liderado da melhor forma possível e alcançar novos patamares. Se você gostou desse vídeo, está comigo até agora, eu te peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não deixe de deixar um comentário, isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.